Quantas entrevistas de emprego você já foi e até agora nada? Falaram que ia dar o feedback e nem deram. Você sabe o motivo disso? Fica com a gente que eu vou te explicar. Eu sou o professor Cleiton Félix e eu vou te ajudar nessas questões aqui no Simples EAD. Vai logo, agilizando, viu? Que aqui eu gosto de cobrar. Fique logo ligeiro. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like e fica atento. Se possível, caneta de papel. Aqui é sério. Vamos entender qual o motivo? Por que ninguém entra em contato comigo depois da entrevista? Parece que eu nunca passo, parece que o problema está em mim. A chance é grande, o problema está em você. E é isso que a gente vai investigar aqui. Caneta de papel na mão, vamos para mais um vídeo. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu digo porque todo o processo seletivo que eu fiz no meu passado, eu sempre ficava me questionando e perguntando. Você vê, chega lá, chega um entrevistador, ou de forma remota mesmo, você fica pensando, o que é que ele está pensando sobre mim? Como é que ele avaliou meu currículo? Quais conclusões ele tirou de mim após essa dinâmica? Sim, eu já estive do outro lado, como uma pessoa que estava passando por processo de entrevista, como também já fui entrevistador em vários momentos. Quando você é entrevistador, tem método para isso. E se você entender isso, aí o jogo virou. Facilita muito para você. Então vamos entender esse jogo? A primeira coisa é, eu quero que você entenda que entrevista, ele é um jogo de percepção. Se você fica pensando, falta vontade de minha parte. Se você entregou vários currículos, participou de vários processos seletivos e mesmo passando por toda essa realidade, mesmo assim, você não conseguiu passar, olha o tamanho do esforço que você já teve. Você vai falar para mim que não é falta de vontade? Se fosse falta de vontade, você não estaria participando do processo seletivo. Pode ser um próprio despreparo da pessoa. Ou seu, uma falta de organização, ficar tentando acertar as respostas, ou a pior, pegar respostazinhas prontas de internet e ficar falando na hora de entrevista, perdendo de fato quem você é e fingindo ser uma pessoa que você achou interessante e legal ser. Muitos problemas acontecem isso. Também não adianta você passar num processo seletivo e a empresa, depois de 2 meses, descobrir quem é seu verdadeiro. Porque na entrevista, ela conheceu uma quimera, uma junção de várias coisas de que aquilo que tu não é. O primeiro ponto é seja natural, seja quem você é. Mas como a gente consegue construir todas essas ideias? Ora, se é uma entrevista de emprego, a pessoa reconhecer você, mas muitas pessoas resumem quem é no currículo. E o currículo ele é incapaz de dizer quem somos. Por mais que a palavra currículo, ela tenha em si a ideia de trajeto ou momento que foi percorrido, na sua origem, eu sei que lá vai ter todas as suas experiências. Professor Cleiton, mas eu não tive experiência nenhuma. Calma. Vamos seguindo aqui o pensamento. Tem cursos. Mas só tenho ensino fundamental, eu sou graduado, eu tenho 6 graduações, eu tenho 3 pós-graduações. Sim, mas isso não conta a sua história. É possível você conhecer uma pessoa só na bio de uma rede social? Claro que não. Você pode ter um nível de apresentação dela, mas quem ela realmente é, a gente conhece no olho, na conversa. Quantos de nós não já fomos enganados por pessoas que não conhecemos de forma remota, quando vimos pessoalmente era outra coisa? Então, a primeira questão é aprenda a contar a sua história. Aprenda a falar sobre quem você é. Você sabe fazer isso? Quando nós aprendemos a contar nossa história, o processo fica muito simples. Quem não gosta de uma boa história? Escreva a sua história e não é decorar palavra por palavra, mas memorize-a. Então a primeira questão é, toda história tem um começo. Eu me chamo professor Cleiton Félix, nasci lá em Guarulhos, lá em São Paulo, vim com 5 anos de idade para cá. Meus pais são cearenses. Você percebeu? Eu comecei a contar a minha história, falando um pouco dos meus pais. Essa é a primeira parte. Aprenda a contar a sua história, mas não é só contar a história. Contar a história, o início dela é o primeiro passo. O segundo passo é conta os desafios. Foi muito difícil esse momento, meu pai se aposentou, minha mãe estava desempregada. E você pode pensar, nossa, que difícil. Mas a pessoa não pode julgar você assim, cada uma de suas dificuldades. E entenda, isso não é uma forma de enganar ninguém, não. A gente gosta de ouvir. Nós gostamos de história de superação. Claro, não gostamos da superação forçada. Mas contar o desafio que você passou, só esse ponto ele é insuficiente. É preciso que vocês também consigam falar o que você aprendeu com isso. E não só isso, eu aprendi também valores. Aí entra 4º ponto. Como assim, professor? Os valores não sei o que eu aprendi? Não, calma. O valor que eu aprendi é trabalho. Aprendi isso com a minha mãe desde cedo. Muitas pessoas sabem até contar um pouco a história. Pois é, eu passei na empresa tal, foi legal. Então, ou seja, cria uma história, coloca os desafios, depois dos desafios, o que você aprendeu com eles e pontue um valor que você conseguiu desenvolver nele. Consegue entender? O segundo ponto, infelizmente, é sobre o seu emocional. E aqui eu não estou brincando e nem estou falando que é básico. Eu preciso que vocês
olhem para essa realidade um pouco com mais humanidade. Pensa com um entrevistador. Ele vai olhar para uma pessoa e ver uma pessoa profundamente nervosa. E ele vai olhar para uma pessoa muito mais calma e serena. Quer dizer que ele vai escolher a pessoa que é calma e serena só por causa do nervosismo da outra? Não. Eu não quero que você entenda que o simples é essa visão romantizada do mercado corporativo. Não, nós somos uma visão muito mais moderna, muito mais atualizada. O processo seletivo, ele não é essa ideia de criar um profissional engessado. Eu sou, não tenho emoções, eu não fico nervoso. Ficar nervoso no processo seletivo é normal, porque você está precisando de emprego. Você consegue entender que se não tivermos muito cuidado ou cautela com isso, podemos levar isso para outras dimensões? E aí você fala para mim, sim, mas como é que eu vou contrair esse nervosismo? Um dos conselhos que eu lhe dou é participe de mais processos seletivos o quanto você conseguir participar. Isso não é garantia nenhuma que vai tirar o seu nervosismo. Mas a questão é que você comece a achar que é comum aquele processo. O problema é que isso não é fácil, porque muitas vezes você participa de 2 processos seletivos e você leva um não. E isso dói muitas vezes. Tenta manter a calma. Eu sei que falar isso de fora parece uma bobagem, mas isso atrapalha muito o processo seletivo. Tenta dormir bem antes da entrevista. Tenta se alimentar bem. Isso parece bobagem, mas não é. Muitos de nós temos problemas na hora da entrevista porque não cuidamos de nós antes dela. Eu sei que é difícil, mas tente. Por favor, tente. O nosso terceiro ponto é: seja uma pessoa fácil de trabalhar. Gente complicada já tem demais. Não fica inventando muito problema, não. Resolva problemas. Eu entendo, não é a questão do nervosismo aqui, é a questão de gente que fica botando, sabe, empecilhos. Faz uma dinâmica, não sabe na dinâmica, mas eu saí mal na dinâmica por causa do ar-condicionado que estava muito frio. Chega de problema. Não vai ficar botando problema onde você chega. E outra, aqui entra o ponto principal. Seja uma pessoa fácil de trabalhar, a um ponto que você não vai ser falso. Esse é o ponto mais importante, hein? Anota aí, com uma caneta de cor diferente. Por favor, não finja ser simpático. Isso é horrível. Fica uma coisa forçada. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Não tenta. Fica forçado, fica falso e tá na cara que você não é aquilo. Oxe, professor, eu vou ficar com a cara fechada? Não. Seja você. Seja educado. Sabe ser educado? Pronto, basta. Isso é esquisito. E você já viu uma pessoa forçando simpatia. E aqui, infelizmente, entra o problema de muita gente. O que é que você comunica de boca fechada? Pode não parecer, mas você deixa muitas impressões. A roupa que você usa, a organização. Tem gente que vai sentar, senta todo todo despojado, joga um braço para um lado, perna para o outro. Se for online, tem gente às vezes que faz entrevista deitado na cama, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Fica num cantinho isolado ali e tal. Parece bobagem, mas não é bobagem. Eu aposto que você já olhou para uma pessoa e falou, caramba, fulano parece uma pessoa tão séria e ela nem abriu a boca. Isso não quer dizer que ele é. Certo? Não estou falando sobre a gente julgar as pessoas sem conhecer. Mas a entrevista de emprego é isso. Eu julgo sem conhecer. Um entrevistador ele vai julgar porque ele vai conhecer você pelo um currículo? Não tem como. Então, esse processo, eu sei que é chato, mas é preciso vocês olharem. Quando for um processo seletivo, cuidado com a vestimenta. Estética, tomar muito cuidado com isso. O corpo também fala, de certa medida, e os símbolos também. Eles também falam. Mas não é só a linguagem corporal que fala muito. Também fala muito o que nós temos no currículo, as informações que nós entregamos. E aqui entra o Simples EAD. Se você clicar no nosso link aqui da descrição, só depois do vídeo, não clica agora não, tá? Anota tudo e no final do vídeo você vai clicar lá no link da descrição e você vai entrar na nossa plataforma e você vai ter inúmeros cursos gratuitos para vocês. Só vai pagar o certificado. Então, olha a ajuda em relação ao crescimento humano profissional da sua jornada. Você vai ter inúmeros cursos. Escolha o que mais se adequa. Você consegue tirar proveito de toda essa realidade. Ora, porque não adianta nada eu estar todo bem vestido, mas meu currículo fraco, vazio. Entende? O quinto ponto é sobre sua história também. Pegue experiências profissionais, e aqui eu não quero que você entenda experiência profissional só aquela que você teve carteira assinada ou algo desse tipo. Eu quero que você olhe também pelas experiências não formais. A ajuda, como eu dei o exemplo, que eu ajudei minha mãe a vender rede, uma ajuda que você fazia com um tio, com uma tia, pegue essas informações, todo o trabalho que você já teve. Se você já gravou vídeo para o YouTuber, em todo esse trabalho que seja, porque é trabalho e é digno, anote suas experiências profissionais e as dificuldades que você passou e o que elas podem te ajudar a ajudar nessa entrevista de emprego. E é aqui onde o jogo vira. Um profissional que se prepara e sabe contar a sua história e ele tem toda a sua narrativa em excelência, na ponta da língua, que você perguntar da minha história eu vou saber. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa incrível, quer dizer que eu me preparei. E essa é a questão. O que o mercado quer é pessoas preparadas. O que o mercado hoje falta são pessoas capacitadas de contar a própria história dela. Você sabe contar a sua história? Terminou aqui o vídeo, acessou a plataforma, olhou todos os cursos nossos, vê o que você tem interesse, já que eles são gratuitos, só vai pagar a certificação. Aproveita disso, mas não se esquece.
Após toda essa atividade, escreva sua história, para que assim, quando precisar naquele processo seletivo, esteja na ponta da língua. Muito obrigado, não esquece de se inscrever no nosso canal, clicar lá no like, não esquece disso, por favor. E claro, clica no link lá na descrição e faz isso, não perde tempo, que o mercado está mudando e você está ficando para trás. Tamo junto, muito obrigado.